Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês a respeito das ações que eu tenho, né, a respeito de ações que eu acabo acompanhando aqui na Bolsa Brasileira, e hoje eu tô falando aqui sobre Melios, tá? Ou mais conhecido também como Cash 3. Acabou de divulgar o resultado, tá? O resultado do segundo trimestre de 2022, e nesse vídeo aqui eu quero comentar um pouquinho sobre o resultado pra gente analisar juntos se o resultado foi bom, se o resultado foi ruim, se foi dentro do esperado, se foi abaixo ou se foi acima, beleza? A grande ideia aqui, obviamente, é te informar, tentar te trazer um pouco da minha opinião. Eu não quero que você me copie, eu não quero que você saia tomando nenhuma decisão a partir da minha própria análise. Você deve fazer a minha, obviamente, você usa pra te ajudar. E aí, qual que é a grande ideia, tá? Só antes de começar, basicamente a minha carteira pessoal ela é dividida em dois grandes pilares, tá? Eu tenho uma carteira previdenciária, ou seja, uma carteira onde eu acumulo cada vez mais ações de empresas que eu considero empresas interessantes, que vão lucrar, que vão pagar dividendos para me gerar renda no futuro. E eu tenho um pedaço da carteira que eu chamo, né, aqui no Brasil, de carteira oportunidade, que são algumas posições um pouco mais táticas em empresas que eu também gosto, que eu também vejo certo futuro, tá? No longo prazo, obviamente, para que depois eu pegue essa grana e aloque nela, né, para minha carteira previdenciária, acumulando cada vez mais ações, ou que essas empresas que hoje eu considero oportunidades no futuro possam virar uma empresa de uma carteira previdenciária, né? Uma empresa que começa a gerar mais dividendo no futuro, beleza? A grande ideia é que Melios, obviamente, está aqui na minha carteira oportunidade. Eu venho falando disso há bastante tempo aqui no meu canal. Fora isso, eu tenho investimentos lá nos Estados Unidos, mas aí é para outro vídeo, beleza? Antes de fato, né, mostrar aqui o resultado para vocês, comente aqui embaixo qualquer coisa, isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a divulgar meu canal. Então, se você puder colocar um obrigado pelo vídeo, um valeu Bruno, um bom dia, boa noite, um emoji qualquer, ou se você quiser, obviamente, comentar se você tem ou não Melios, se você acha que faz sentido, se você acha que não faz, pô, comenta aqui embaixo. E lembrando, acho interessante essa lógica de separar a carteira em dois pilares: previdenciário, focando em acumular ações, e oportunidades, posições mais táticas, visando aquele aumento de ganho de capital, né, aquele aumento de patrimônio, para depois você alocar essa grana em determinadas ações de previdência, por exemplo, ou se você quiser usar essa grana para outra coisa também. Fica ao seu cargo, certo? Bora pro vídeo, deixa o seu like, se inscreva, vídeo todos os dias às 8h15 aqui no canal. Bom, vamos lá, eu não quero demorar tanto aqui no vídeo, tá? A gente tem pouco tempo. Qual que é a grande ideia, tá? Vamos passar pelas linhas gerais aqui do resultado. Então, como vocês podem ver, e depois eu vou, obviamente, dando a minha opinião ao longo do caminho. Como vocês podem ver, comparado, né, ao ano passado, a gente teve um aumento de receita, tá? De 45%. Isso aqui é interessante falar, tá? Porque o varejo como um todo sofreu muito, tá? Então a gente teve, na verdade, a gente viu, né, na verdade, grandes varejistas, né, perdendo muito da sua receita, né, perdendo muito do seu GMV, e na verdade o que a gente vê com o Melios aqui, especialmente Shopping Brasil, né, o que a gente tá falando aqui, é na verdade um aumento de receita na casa dos 45% se falar em Melios tudo, né, e se falar em Shopping Brasil de 59%. Quando a gente olha para GMV, que basicamente é o total transacionado ali na plataforma, dá aquela noção das pessoas se elas estão de fato comprando ali dentro do Melios, a gente pode ver um Shopping Brasil, né, um GMV crescendo 38%. O internacional um pouco mais impactado, tá? Mas Brasil, enquanto a gente vê grandes varejistas perdendo espaço, né, perdendo suas receitas, tendo um GMV mais contraído ou crescendo bem menos, a gente vê Melios, na verdade, crescendo a taxas super interessantes. 38% ano contra ano de GMV Shopping Brasil, receita líquida como um todo 45%. O take rate também, o que é legal de sempre falar, é a gente sempre buscar um aumento, né, nesse take rate, que basicamente é quanto daquele que é transacionado a Melios de fato converte para virar a sua receita, né, no final das contas. Então esse poder de barganha com os varejistas, esse poder de barganha com os parceiros é interessante. Então sai de 5,5, vai para 6,3. Operacionalmente falando, isso aqui é super interessante. E aí falando, né, de contas totais, a gente sempre costuma comentar, uma empresa que está crescendo, uma empresa que está no seu estágio de crescimento, a gente precisa ver um resultado operacional condizente com aquele momento. Então, uma coisa é uma empresa, né, por exemplo, como o Melios, já dando spoiler, dando prejuízo, né, tendo um resultado negativo no trimestre em termos financeiros, seja de geração de caixa, seja de lucro líquido. Agora, isso, se for, vamos assim colocar, né, justificado por um operacional crescendo, tudo bem, até porque a gente está falando agora no momento de oportunidade numa empresa que cresce e não numa empresa que a gente quer ver pagamento de dividendo agora. O que a gente pode ver? Tá? Contas totais, falando de Shopping Brasil Melios, tá? Crescendo 34%, atingindo 25,2 milhões de contas totais. Quando a gente fala, né, da conta digital, isso aqui acabou de abrir, né? A gente teve realmente essa virada para a guinada financeira do Melios
por dentro de casa, vamos colocar assim, crescendo agora, então 1,2 milhões de pessoas já com a conta digital. O TPV, que é o total transacionado, também crescendo ali na casa de 5%, mas aí muito mais próximo do 0 a 0. Mas qual que é a grande ideia aqui, tá? Eles estão tirando essa parte de cartão co-branded, não querem mais fazer com uma parceria, e estão fazendo dentro de casa. Isso de fato começou agora. A gente vai ver esse resultado ao longo dos próximos tempos, tá? Ao longo dos próximos resultados, tá? Não vou passar pela mensagem do CEO, isso aí fica a cargo de vocês. O que eu quero mostrar, então, é, de novo, é essa evolução da receita líquida. A gente teve uma pequena queda comparado ao primeiro tri do ano de 2022, mesmo assim crescendo bastante, tá? A receita comparado ao ano passado, que é um ano difícil, que foi um ano difícil para muita gente, tá? E acho que isso continua sendo, a gente ainda vai ter bastante desafios para varejo em geral, então eu não quero tirar essa responsabilidade, eu acho que Melios também tem bastante desafio pela frente, mas o que a gente pode ver é ainda a força, tá, do Shopping Brasil. Apesar de ter caído um pouco, ainda a gente vê essa força Shopping Brasil em Melios, certo? A gente pode falar sempre da questão do shopping internacional, que a gente teve simplesmente os efeitos, né, que acabaram afetando a Europa como um todo. Então a gente tem não só, né, tudo isso aqui, essa questão que eles explicam. Então, primeiro, tá, a gente tem uma variação cambial que já traz um impacto mais negativo. A gente tem a redução no resultado de cupons de desconto, tá? E também a gente tem os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Lembrando que a operação da Melios Internacional fica lá para aquele lado, vamos colocar dessa forma. Certo? Vamos descendo aqui, porque eu acho que eu gostaria de mostrar também um pouquinho dessa evolução das despesas, tá? O que a gente sempre costumou olhar quando a gente falou de Melios aqui no meu canal? A gente sempre viu muito a parte das despesas comerciais de marketing, né? Que na verdade são as despesas com vendas, né? Então a despesa para aquela empresa continuar crescendo, atraindo mais contas, trazendo mais clientes, aumentando ali o nível de GMV, né? Fazendo as pessoas transacionarem mais na plataforma. O que aconteceu? Essa despesa caiu, tá? Ou seja, eles investiram menos dinheiro em comercial e marketing, mas mesmo assim a gente até viu um resultado interessante, que foi crescimento de contas, crescimento de receita e crescimento de MV, mesmo num cenário mais adverso, certo? Mas, de novo, a gente não pode sempre se enganar. A despesa aqui vai ser o grande carro-chefe. A gente vai ter que ver isso daqui em algum momento crescendo de uma forma muito menor do que o avanço da receita. É nesse turning point, né? Nessa virada de chave, onde a gente vai ver no futuro, muito provavelmente, Melios lucrando. Se isso não acontecer, aí é um grande problema. Mas está acontecendo, tá? A gente tem a receita crescendo, a gente tem contas crescendo, então isso é interessante, tá? Despesa, cashback é o carro-chefe do Melios, na verdade, sempre foi o carro-chefe da empresa, mas hoje ela já tenta, né, trazer um pouco mais de diversificação de como que ela atrai os clientes, então a gente vê também uma despesa com cashback caindo um pouquinho, aí despesas com o pessoal, aí sim aumentando, né? Então a gente tem OPEX, a gente tem sim o time ali de desenvolvimento de novos produtos, basicamente no 0 a 0. A gente tem itens extraordinários ali, que aí não cabe a comentar aqui nesse momento. Se a gente pega, né, o total de despesa operacional sem tirar os itens que eles julgam, né, extraordinários aqui, a gente tem um aumento de 10%, tá? Não é um aumento gigantesco, pelo menos não na minha visão, comparado ao trimestre passado. Mas, tá, se a gente vê tirando, né, esses itens extraordinários, a gente vê até uma queda nas despesas comparado ao tri anterior, né? Ou seja, comparado ao comecinho do ano. Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou descendo aqui, porque eu quero mostrar aqui o resultado líquido, como eu comentei, tá? Então, a gente teve a receita líquida, a gente tem toda a parte de despesa, tá? Então, isso ainda pesa bastante para Melios, né? A gente ainda tem uma despesa muito maior do que a geração de receita e a gente tem, obviamente, um EBITDA negativo, a gente tem uma queima de caixa e a gente tem um resultado líquido também negativo, ou seja, nada mais que um prejuízo. Isso preocupa, Bruno? Pô, isso está te preocupando agora? Não, isso não está me preocupando agora. O que me preocuparia no futuro é a gente nunca ver essa empresa virar chave e outra, a parte operacional começar a descarrilhar, ou seja, começar a sair dos trilhos, a empresa não crescer, a empresa perder conta, a empresa não gerar GMV, a empresa começar a ficar com suas receitas de forma linear, isso não é interessante, tá? Bom, como eu falei para vocês, a parte aqui do desempenho operacional, tá? Eu já comentei um pouquinho sobre o take rate e o GMV. O que eu quero comentar sobre não só as contas, tá? Mas aqui a gente tem contas totais, tá? Então, de novo, elas crescendo ano contra ano, tri a tri também crescendo. Óbvio, né? Isso não é nada menos do que o esperado. Seria pior, na verdade, olhar pra gente e falar assim, pô, a gente tem contas
não crescendo, tá? Isso seria super ruim. O que eu não tô gostando é que Melius não está divulgando as cohorts das safras de clientes, tá? Isso aqui é um ponto super negativo. Eu falei isso no meu último vídeo, tá? O que é análise cohort? Deixa eu voltar aqui. A análise cohort, basicamente, é pra gente analisar a retenção dos clientes que vão abrindo contas no Melius ao longo do tempo. Então, assim, tudo bem, é interessante abrir conta, tá? Isso é o que a gente espera. A gente quer contas totais, a gente quer usuários ativos. Mas qual que é a grande ideia? Eu não quero que o usuário seja ativo por um mês. Eu não quero que o usuário seja ativo por 2 meses. Eu quero que o usuário seja ativo por 3 anos. Eu quero que o usuário seja ativo por 1 ano. Então a análise cohort vai mostrar pra gente a evolução das safras. Ou seja, o cliente que abriu conta, por exemplo, no primeiro semestre de 2020. Como que ele está hoje? Ele ainda usa Melius? Ele usa mais do que usava no passado? Como que está a empresa realmente conseguindo fazer com que aquele cliente gaste mais? Melius reportava a análise cohort, não tem mais aqui. Isso é um ponto de atenção. Pelo lado negativo, não gostei, tá? Tá aqui a minha opinião, como eu falei para vocês e sempre falo, tá? Eu acho que a análise cohort é super importante. Se começarem a não divulgar mais a análise cohort, está me acendendo algo de ruim aqui, tá? Eu gosto de ver assim, se não fosse um problema, eles continuariam divulgando. Quando a gente deixa de divulgar, eu sempre fico com o pé atrás, porque, pô, alguma coisa pode estar errada que eu não gostaria de ver. E a empresa está tentando omitir esse fato. Isso eu não acho legal, tá? Mas, de novo, todo o outro resto aqui aparentemente aparenta bom para mim, tá? Contas totais, como eu falei, compradores totais. Eu quero descer aqui para mostrar para vocês a parte do desempenho financeiro do Bankly. Lembrando, tá? O Bankly, na verdade, é esse grande braço financeiro da Melius que vai conseguir permitir com que ela tenha também uma operação mais robusta na parte financeira, tá? Que era um pouco da estratégia da empresa lá no começo. E aí, qual que é a grande ideia? O Banco Central aprovou agora, então a gente não via resultados de Bankly nos últimos resultados. A gente passou a ver agora. Então veja só, a gente tem uma receita líquida, tá, de 7,4 milhões, tá, em junho de 2022, no primeiro semestre do ano de 34,6, mas ainda despesas bem maior. De novo, é uma parte de crescimento. Então quando a gente vê despesas comerciais com marketing, isso aqui 1,3, mas o que mais me chama a atenção aqui é a despesa realmente com o pessoal e as despesas gerais e administrativas, certo? De novo, EBITDA negativo no primeiro semestre de 2022, com o EBITDA também negativo ali, finalizado em junho de 2022. Então, de novo, não é uma empresa que a gente vai ver agora uma geração de caixa positiva. É uma empresa que a gente vai ver uma queima de caixa. É uma empresa que a gente vai ver dando prejuízo. Qual que é o grande problema? O problema seria o operacional vir ruim, a empresa não crescer. Aí que tá o ponto de atenção. Ó, só para não deixar de mostrar para vocês, então aqui a gente tem a variação, né, do caixa, equivalentes de caixa. Então realmente a gente tem sim uma queima de caixa. Então aqui a parte da controladora, aqui a parte do consolidado. Normalmente o que se olha é sempre o consolidado, né, que é o que consolida tudo, obviamente o nome próprio já diz. Então a gente tem sim realmente uma queima de caixa. Não acho que a posição de caixa seja preocupante agora, tá? Seria preocupante se esse caixa tivesse quase zerado, chegando ao fim, a empresa quebra. Não acho que seja essa questão. Então, de novo, ainda acho que a gente está numa oportunidade de manter a posição aqui em Melius, pelo menos na minha carteira. Eu sei que não dá para eu passar por todas as linhas, eu gostaria de fazer isso de forma um pouco mais calma, passando exatamente por todas as linhas do balanço, por toda a análise, mas em modos gerais aqui, tá? Não acho que o resultado tenha sido ruim. Eu acho que, cara, o prejuízo, a queima de caixa já é o esperado, eu acho que não é isso que deve te assustar. E por outro lado, tá, eu acho que a gente tem contas crescendo, a gente tem uma empresa operacionalmente falando mais forte, a gente tem agora o começo dos serviços financeiros, que a gente vai começar a ver resultado nos próximos releases, tá? Nos próximos trimestres. E é aqui que a gente vai ter que ficar bem de olho, porque Melius está fazendo essa guinada para virar também não só uma empresa de cashback, mas virar uma empresa financeira, uma empresa onde a gente tem, basicamente, tudo que a pessoa precisa para comprar, ela vai ter dentro do ambiente Melius. Seja o cartão, seja um empréstimo, seja uma renegociação de dívida, por exemplo, seja encontrar o produto, seja receber um cashback por aquele produto. Então esse resultado mais consolidado da parte financeira, que é o que eles estão seguindo agora, e que é essa expectativa que a gente está criando, a gente vai ver, obviamente, nos próximos resultados, tá? E aí, então, fica só o ponto negativo aqui, não temos análise cohort. Eu gostaria de ver. O que me faria não comprar mais Melius e não acreditar mais no negócio? Se a retenção fosse péssima. Porque uma empresa que a retenção é péssima, ela vai precisar cada vez aumentar mais o seu custo de aquisição de cliente. E um custo de aquisição de cliente para uma empresa assim, alto e saindo de níveis, não faz sentido. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai se acompanhando, né? Obviamente, os próximos resultados. Qualquer dúvida, me segue, manda aí as perguntas e a gente vai trocando ideia. Tamo junto, valeu!